o ex-oficial da Administração da Aviação Federal, John Callahan. Todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Eles também afirmam que estes visitantes têm um interesse em nossos avanços tecnológicos, especialmente no que se refere a armas nucleares. Esses objetos sabem, nos mínimos detalhes, como os nossos mísseis funcionam. Eles podem interceptar nossos mísseis a qualquer momento. Se você liberar essa informação para o público, o que você diria a eles sobre... Entende? Que tipo de defesa temos contra essas coisas? Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres tenham monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? De acordo com o livro do Gênesis, a Torre de Babel foi construída na Mesopotâmia após o Grande Dilúvio. Alguns registros sugerem que ela alcançou perto de 30 pináculos, ou 90 metros de altura. Ela foi descrita como uma ponte entre o paraíso e a terra, construída por um povo unificado. No livro de Gênesis, capítulo 11, diz: no princípio havia somente uma língua e umas poucas palavras. E então um grupo de pessoas se juntou e decidiu que as coisas poderiam melhorar. Físis. Alguém teve a ideia de construir uma torre para o paraíso, para nos orgulharmos de nós mesmos. E isso começa a ser arrogância, pois se começa a desafiar os deuses. Esta é uma ideia-chave, um certo tipo de arrogância que é começar a pensar que você é um deus. E quando a torre se elevou, Deus se aborreceu. Deus vem e diz: nossa, eles podem realmente realizar essa façanha, eles podem realmente construir uma torre até o paraíso. Então vamos dispersar sua língua e eles não poderão se comunicar e nem construir essa torre. Egito, 391 a.C. A grande biblioteca de Alexandria, que armazena talvez a mais extensa coleção de conhecimento no mundo antigo, se incendeia. Ela é queimada por decreto do imperador Teodósio I, que considerou como heterodóxicas e heréticas muitas das obras contidas na biblioteca. Construída pelos egípcios no século III a.C., a Biblioteca de Alexandria continha milhares de pergaminhos com uma enorme variedade de assuntos, incluindo astronomia, matemática, física, medicina e filosofia. A Biblioteca de Alexandria foi a maior biblioteca do mundo antigo. Milhares e milhares de pergaminhos, toda a ciência antiga, toda a sabedoria antiga, a ciência oculta, a literatura. Mas como os regimes mudaram, havia um medo de que talvez houvesse heresias nestes volumes. Como o cristianismo cresceu e se tornou uma religião mais poderosa, eles começaram a ver alguns conhecimentos que eram parte da civilização antiga como malévolos. Então toda essa astronomia, todo o conhecimento tecnológico, toda a filosofia tinham de ser destruídos. Houve tecnologias antigas que se perderam, nós sabemos isso, pelo registro histórico moderno. Tecnologias trabalhando com sistemas como magnetismo, cristais, energia, como a Arca da Aliança. Nós sabemos que estas coisas existiram, mas não sabemos qual era a natureza da sua existência. Alguns desses livros eram a história do nosso planeta, retornando a até 100 mil anos. Então, quando esses livros foram destruídos, foi uma maneira do conhecimento voltar a zero. Dos volumes outrora guardados pela imensa biblioteca, pesquisadores estimaram que 95% do conhecimento até então registrado foi incinerado, fazendo a humanidade retroceder milhares de anos em sua evolução. Mas por quê? A Biblioteca de Alexandria foi queimada simplesmente porque a Igreja Católica considerou algo de seu conteúdo como sendo herético?
De acordo com um documento oficial da NASA, publicado em 2007, chamado Objetos Voadores Não Identificados na Antiguidade Clássica, houve um substancial número de misteriosos encontros durante o nascimento e a queda do Império Romano. Eles não usavam o termo OVNI ou disco voador naquela época, no tempo dos gregos e romanos. Mas eles falavam sobre coisas como exército dos céus, escudos, naves. Quer dizer, isso é história. Há um relato muito interessante de Cícero. O que ele conta é que havia uma esfera no céu que se dividiu em esferas menores. Isso reflete o clássico relato de OVNIs que temos hoje, em que há apenas um grande objeto, normalmente uma esfera, que subitamente se desmembra e os objetos menores ficam voando. Este relato do século I a.C. foi apenas uma das mais de 100 visões inexplicadas registradas durante o Império Romano. Há uma história marcante atrás da outra no Império Romano sobre o aparecimento de espaçonaves interferindo em batalhas. Isso deixa a sensação de que estes seres extraterrestres tinham uma influência direta no resultado de algumas destas batalhas e destas guerras. Entre todas estas visões inexplicáveis, a mais famosa foi relatada pelo imperador Constantino o Grande, em 27 de outubro, 312 d.C., na Batalha de Milvian Bridge, que o faria ganhar o trono e mudaria a civilização ocidental para sempre. A grande hora da verdade para Constantino aconteceu quando ele estava engajado no meio de uma grande batalha. Ele afirmou ter visto uma cruz aparecer no céu sobre o campo de batalha. Naquele momento, ele fez uma promessa a Cristo que se ele vencesse a batalha, ele se converteria ao cristianismo para sempre e faria do cristianismo a religião oficial do Império Romano. A visão de Constantino foi extremamente significante. Eles pensaram que era algum tipo de mensagem lutar essa batalha e estabelecer essa forma de cristianismo. Logo depois de Constantino se tornar imperador de Roma, as guerras religiosas irromperam entre os cristãos, judeus e pagãos. Foi durante estas guerras que os primeiros ataques foram feitos à Biblioteca de Alexandria, e no final levando à sua destruição total em 391 d.C. Isso foi feito por aqueles seres extraterrestres que foram responsáveis pela visão de Constantino na Milvian Bridge. O Império Romano, de muitas maneiras, estava à frente do seu tempo. Agora, isso foi algo que atraiu a atenção de extraterrestres inteligentes? Isso lhes deu motivo de preocupação? Estas visões de OVNIs no tempo do Império Romano foram um processo de monitoração e talvez a humanidade sofreu um pequeno retrocesso. É possível que as alegadas visões de OVNIs, através do Império Romano, indiquem que há uma agenda extraterrestre para segurar o progresso da humanidade? Afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico. Este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? Se nós estamos atingindo um nível onde poderíamos interagir com o paraíso e nos conectar com uma comunidade galáctica, estamos prontos?
ou nossos esforços serão bloqueados novamente, retrocedendo milhares de anos em nosso desenvolvimento. Os egípcios, os romanos, os gregos, a maioria destes impérios, é claro, caiu. E por um tempo a humanidade teve um retrocesso, mas sempre crescemos de novo. E sempre avançamos. Agora parece que nós estamos no limiar de um salto final. Parece mesmo haver padrões cíclicos na história. Cada geração tem de cometer os mesmos erros. Nós, pessoalmente, temos de cometer erros parecidos em cada estágio da vida. Um argumento diz que é um padrão espiral, que os ciclos têm um tipo de movimento para frente. Eles estão viajando em uma direção, muito embora prossigam em círculos. É o destino humano de cada lenda, de cada religião, que nos faz saber que nós, como uma raça de seres humanos, evoluiremos. Nós conseguiremos, nós atingiremos o cumprimento do destino messiânico, em conhecer a verdade do nosso universo, a verdade da nossa existência. Isso é inevitável. Pode ser que o que estamos vendo aqui seja o cumprimento deste longo e permanente plano da agenda destes seres extraterrestres que têm estado esperando que nós atinjamos este nível de consciência ou de tecnologia através do qual eles se sentirão confortáveis, então, para se revelarem. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena? Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa, e que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas. Iraque, 10 de abril de 2003. As forças dos Estados Unidos fazem seu trajeto para Bagdá, a cidade capital. Somente 3 semanas após o início da Operação Liberdade do Iraque. As tropas americanas tentam criar e manter a ordem. Mas os saqueadores dominam as ruas, saqueando museus e destruindo milhares de artefatos antigos. Os saqueadores invadiram o Museu Nacional e roubaram todos os tipos de artefatos, incluindo instrumentos musicais e tabuletas cuneiformes que contavam a história da antiga Suméria, há mais de 6.000 anos ou muito mais. As genealogias e histórias dos deuses estavam lá e tinham histórias do dilúvio. Mas agora, muitos desses textos estão desaparecidos. Agora não se trata só de pessoas nas ruas quebrando uma janela e levando um artefato. Tinha pessoas usando as peças na orelha. Foi um evento muito coordenado. Eles invadiram portas duplamente fechadas, roubaram instrumentos, joias e todos os tipos de artefatos que datam de milhares de anos. Todo o passado que nos leva à nossa civilização. Mas por que os militantes destruíram esses objetos preciosos do mundo antigo? Isso realmente foi só uma consequência da guerra? Ou foi uma tentativa deliberada de destruir o conhecimento proibido do passado? Talvez essas respostas possam ser achadas observando mais atentamente nas histórias antigas de uma grande inundação. Shuruppak, centro-sul do Iraque, 1931. Enquanto cavavam nessa antiga cidade suméria, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser uma prova concreta de uma inundação de cerca de 2.900 anos antes de Cristo. De acordo com os relatos da lista real sumeriana, o rei Ziusudra foi o último governador sumério antes de haver um grande dilúvio na terra. As escavações
da grande cidade de Churupac tiveram início em 1931. E foi a partir dessas escavações que eles começaram a juntar a história do rei Ziusudra. Na cidade de Churupac, achamos depósitos de sedimentos que parecem demonstrar ter havido uma inundação cerca de 2.900 anos antes de Cristo. Essa é uma ligação que mostra que o dilúvio bíblico pode ser um fato verídico e de um jeito que consigamos, enfim, provar essa veracidade. Muitas culturas antigas têm a história do dilúvio, que é intrigante. O fato dos mesopotâmios terem uma história de inundação não é surpreendente, porque a história da Mesopotâmia é repleta de contos contendo os rios Tigre e Eufrates e tentando torná-los úteis à agricultura. Até terem construído o sistema de canal, havia inundações ali que arruinavam cidades. Parece que a história da Arca de Noé talvez não seja uma história originalmente hebraica. Nos textos sumérios, encontramos uma história muito mais antiga do Ziusudra, que também sobreviveu ao dilúvio, que construiu uma arca e que conseguiu salvar parte de sua família também. Isso é só uma coincidência ou isso sugere que, na verdade, o conto bíblico foi baseado na história suméria original? As semelhanças estão ocasionando sugestões de que talvez o relato bíblico seja pautado, de certa maneira, nos relatos mesopotâmicos. Minha intuição é que, certamente, os escritores bíblicos tenham adaptado isso pelas próprias razões teológicas deles. No relato bíblico, a justificativa para o dilúvio é o pecado humano. E então, o que o escritor da Bíblia fez foi usar os relatos das inundações, no intuito de provar uma razão teológica do porquê elas ocorreram. De acordo com a antiga lenda suméria, o grande dilúvio não foi um evento natural, mas foi guiado pelo deus Enlil, que estava cansado do barulho dos seres humanos. Dos Anunnaki que vieram à Terra, essencialmente tiveram dois líderes. Enlil, que estava na lei, ele era o filho legítimo de Anu, o rei do planeta Nibiru, e seu meio-irmão Enki, que na verdade era o primogênito. Eles estavam no comando da Terra. A procriação estava fora de controle. Enlil ficou furioso e decidiu que ia exterminar todos os seres humanos, criando o que hoje conhecemos como o Dilúvio de Noé. Enlil pensou que os seres humanos deviam ser liquidados. Eles eram problemáticos demais. E Enki, como Prometeu dos gregos, ficou ao lado dos humanos e disse não. Eles devem ser preservados. Conta a lenda que Enki alertou o rei Ziusudra que construísse um barco para que ele ficasse salvo de um grande dilúvio. Assim como Noé foi instruído a construir uma arca nas histórias da Bíblia hebraica. Essas duas histórias podem ter as suas origens em fatos históricos? Em Ur e em outras cidades temos provas de inundações, de imensas inundações. Algumas pessoas estão associando isso à história do dilúvio de Noé e a histórias de inundações em outras culturas. Então acho que temos uma tendência onde cada vez mais pessoas duvidam dos mitos, questionam as lendas, mas na verdade com maiores pesquisas descobrimos que a história tem uma base verídica. Será que as semelhanças desses dois contos podem ser atribuídas a uma simples coincidência? Ou será que a história de Noé pode ser baseada na história de um deus Anunnaki que estava aborrecido? Um deus que estava determinado a aniquilar as criaturas mestiças que habitavam a Terra. Enki, o deus Anunnaki, disse para o rei sumério Ziusudra: o que haveria ali, um dilúvio, o mesmo dilúvio da Bíblia, é que ele precisava fazer uma arca. Diríamos hoje um barco para escapar disso. No entanto, é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era, na verdade, uma nave espacial. E que ele foi para o espaço, na intenção de sair desse dilúvio, e que ficou em órbita ao redor do nosso planeta.
Se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo é que praticamente todas essas histórias têm mitologia sobre inundações fazendo parte delas. Dilúvios, grandes inundações, cobrindo o planeta inteiro, exterminando todos os tipos de pessoas. Na maioria das culturas, isso é colocado como obra dos deuses ou de um deus descontente com a humanidade. Agora, é claro que, atualmente, muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia. Outras inserem em um contexto religioso. Mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade, mas com origens extraterrestres. Tanto a Bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram. Que os deuses fizeram essa inundação ocorrer. Então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado, com os nossos antepassados por outro. Os Anunnaki garantiram que nós, como espécie, sobreviveríamos. Porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta. É possível que os Anunnaki tenham sido os responsáveis por causar o que é chamado o Grande Dilúvio? E que essa inundação destruiu praticamente todas as provas do tempo dos Anunnaki na Terra? Talvez a resposta possa ser encontrada não aqui na Terra, mas em outro planeta, a mais de 55 milhões de quilômetros de distância. Cratera Gale, Marte. 6 de agosto de 2012. O Curiosity sonda a superfície de Marte para avaliar a situação do planeta para a exploração humana. O rover, de 1 tonelada, vai em busca de sinais de água na superfície, um elemento essencial para a manutenção da vida. Acho que uma das coisas fascinantes do ponto de vista da biologia é que Marte, por um período de sua história, foi bastante semelhante à Terra, onde a vida pôde começar a evoluir. Você pode questionar quanto tempo levou isso. O que aconteceu historicamente em Marte, quando começaram a dizer que ele perdeu a atmosfera, quando não houve mais capacidade de sustentá-lo. E podemos aprender muito sobre os processos da Terra que foram bem-sucedidos, porque eu acho que, comparando até que ponto a vida chegou em Marte, onde houve falha nisso? Mas é possível que a missão da sonda Curiosity pode revelar também evidências de que os seres misteriosos conhecidos como os Anunnaki também habitaram em Marte uma vez? Zecharia Sitchin teorizou que os Anunnaki estavam vindo desse planeta Nibiru e que Marte era tipo uma estação de passagem. E quando eles vinham de Nibiru, iam para Marte e depois para a Terra. Então dá para pensar, se esse for o caso, que em Marte poderíamos encontrar algum tipo de vestígio dessa civilização dos Anunnaki. E vamos encontrar pirâmides, monumentos megalíticos, construções imensas em Marte, assim como temos aqui na Terra? Eu suspeito que sim. Se uma presença extraterrestre em Marte pode ser encontrada, seria possível que ocorresse uma consciência global da nossa própria ancestralidade Anunnaki? De acordo com o autor e pesquisador sumério Zecharia Sitchin, Nibiru, a casa dos Anunnaki, está em uma trajetória elíptica que traz o planeta para a nossa órbita a cada 3.450 anos. E a próxima visita está planejada para ser no ano de 2900. Zecharia escreveu o livro O Fim dos Dias sobre algumas das profecias do retorno. Da próxima vez que Nibiru chegar perto, deverá ter uma outra aparição dos Anunnaki. Alguns dos Anunnaki podem ficar muito entusiasmados e felizes de ver o que se desenvolveu e no que nos tornamos. Alguns podem ficar chateados por termos ido longe demais. Talvez tenhamos ultrapassado os limites. Os Anunnaki podem nos julgar. E isso poderia ser bom ou poderia ser ruim. Os antigos egípcios falaram de Tuat, que era a travessia entre esse e outro mundo. E
Nibiru era o equivalente sumério disso. Ele é um reino que existe tanto nesse espaço, mas também em outro lugar. Isso é como uma ponte, um território, no qual os seres humanos podem sair em vida daqui da Terra e irem para o reino dos deuses. Segundo a interpretação dos textos sumérios de Sitchin, Nibiru também desempenhou um papel importante na criação cataclísmica da Terra e no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Se for verdade, será que uma mudança parecida estará guardada na próxima vez que entrarmos em contato com os Anunnaki? Reuniões de humanos com os Anunnaki, sempre que ocorrem, na maioria das vezes resulta na mesma coisa, a estimulação da evolução humana. Os Anunnaki entraram na consciência e cultura humana, trazendo sabedoria, conhecimento e muitas vezes a tecnologia. Então, quando vemos um retorno em massa dos Anunnaki, com base no passado, podemos esperar ver mais uma vez novas tecnologias, novos conhecimentos e ideias que estão sendo semeadas na consciência humana. Quando observamos a história dos Anunnaki e do seu envolvimento na cultura suméria, precisamos compreender que potencialmente esse é um legado de informações. É para olharmos os registros da humanidade e interpretarmos de onde realmente nós viemos. Existe um denominador comum em todas essas histórias sobre extraterrestres nos visitando em um passado distante, que é a promessa do retorno deles. Como podemos nos preparar para o retorno desses extraterrestres no futuro? É muito simples. Aceitar a ideia de que não estamos sozinhos no universo é a primeira coisa. E a segunda é que eles estiveram aqui no passado, vão voltar no futuro e, ei, tá tudo bem. É possível que a raça humana foi iniciada, ou que talvez até tenha sido geneticamente criada por seres extraterrestres em um passado remoto. Essa pode ser de fato a peça que faltava na teoria da evolução humana de Darwin. E será que a noção de uma presença extraterrestre na Terra também ajuda a conciliar o suposto conflito entre a ciência e a religião? Talvez uma noção profunda tenha sido a razão para os museus no Iraque terem sido invadidos e saqueados. Porque a verdade pode ser muito perturbadora para ser contemplada. Iraque, 10 de abril de 2003. As forças dos Estados Unidos fazem seu trajeto para Bagdá, a cidade capital.